Olá, pessoal! Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal do Instagram, Instagramers. Perfeito, Rosemary, bom dia! Bom dia! A Sônia chegando, a Rosane. Muito bem, ai que ótimo! Tá bom. Então tá, então eu estou olhando aqui para o Instagram, estou olhando aqui para o YouTube, estou olhando aqui para o notebook, vendo as mensagens de vocês. E hoje, né, vamos continuar o nosso aulão sobre as ordens do amor, né? Como é que a gente pode tornar os nossos relacionamentos mais leves? Como é que nós podemos tornar a nossa vida boa? Como é que podemos expandir, ampliar a qualidade dos nossos relacionamentos? E então, na aula passada, eu comecei falando para vocês sobre as duas primeiras ordens, ou leis, ou princípios, né? Ou premissas. E hoje eu vou me concentrar, vou fazer uma pequena síntese para quem não viu a aula passada. E vou falar bastante sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, bem-vindos a todos que estão chegando. A Maíra, bom dia! Ó, o pessoal lá da praia, Nívia, bom dia! Pessoal do litoral. A Michele, querida, de Olambra, bom dia! O Paulo do interior, bom dia! Maria do Carmo, querida, bom dia! Olha que os queridos alunos presentes na aula, alunos antigos, alunos novos. Que bom ter vocês aqui. Que delícia. E aqui no Instagram também, bom dia! Bastante gente nova chegando por aqui. É um prazer receber pessoas novas, né? Interessadas nesse conteúdo maravilhoso. Então, bem-vindos a todos. Para todos que estão chegando aqui no YouTube, não esqueçam de dar o like nessa aula, tá? Isso me ajuda a crescer, ajuda a crescer o canal. E para você que está chegando agora, gente, olha aqui, ó, tem um link logo aqui no YouTube, aqui embaixo. Aqui no YouTube, a gente tem a facilidade de encontrar os links daquilo que eu estou falando, tá? Inclusive, eu pedi para minha equipe colocar o link na aula passada sobre aquele estudo mais antigo sobre felicidade, né? Um estudo que já dura 76 anos. E eu falei um pouquinho sobre esse estudo, e se você quiser assistir a TED ou saber mais sobre esse estudo, nós deixamos o link do estudo, né? Mas assim, se minha equipe puder partilhar agora também nessa aula, seria legal, tá? Então, mas aí vai ter só aqui no YouTube, tá bom, pessoal? Essa aula, ela fica disponível depois por 7 dias no YouTube. Então, depois, se vocês quiserem compartilhar com alguém, ela não fica aqui no Instagram, né? Ela ficará somente no YouTube por 7 dias. E depois ela se torna um acervo, né? Faz parte do acervo das nossas aulas disponíveis para os alunos da formação nas novas constelações familiares, tá bom? Bom, então eu quero começar falando que amanhã será um grande dia, né? Então, amanhã será a primeira vez que nós faremos um encontro híbrido. E eu não sei como será, vai ser a primeira vez que eu farei um encontro assim. O que significa um encontro híbrido? Significa que nós teremos pela primeira vez, né, aqui na minha sala nova, representantes ao vivo, né? Então amanhã as constelações serão feitas com os representantes ao vivo, presenciais, e nós não usaremos a nossa mesa de bonecos que usamos, né, durante toda essa pandemia. Então agora a gente vai começar a fazer assim, nós temos 2 encontros de constelação familiar em grupo por mês, né? Um
a gente fará com os bonecos, porque, né, o online veio de fato para ficar, né? E é maravilhoso o alcance que nós temos com o online e também essa ferramenta que eu desenvolvi durante a pandemia de fazer as constelações sem os representantes presenciais e usar, né, os representantes bonequinhos e as pessoas ali no online representando o próprio boneco, né? Foi muito legal, deu muito certo, então esse modelo vai continuar. E agora, como tudo está voltando, né, nós vamos experimentar fazer esse modelo onde teremos, né, os representantes. Aqui ó, o pessoal colocou para mim o link que eu falei, tá? O link do TED sobre o estudo sobre felicidade. Então amanhã nós faremos a primeira vez esse encontro híbrido. E eu vou experimentar e vamos ver como será. Então, significa que nós estaremos transmitindo as constelações online para quem tiver online e também teremos aqui, eu abri apenas para 12 pessoas, eu nem divulguei, né, porque realmente com o distanciamento social, né, e a minha sala é uma sala que não é tão grande, então é uma sala que cabe 22 pessoas, mas por conta do distanciamento social eu abri para 12 pessoas, tá? Então, se você é aqui da região, nós ainda temos 2 vagas para vir presencialmente, tá? E aí você precisa reservar com a minha secretária, a Daiane. Qualquer coisa me manda um direct depois, tá? Nós só temos 2 vagas para vir assistir as constelações e teremos amanhã 4 constelações. Por que 4? Porque quando nós fazemos com os representantes ao vivo, é muito mais rápida a constelação. Os representantes não precisam contar para nós tanto, né? Quais são as sensações no corpo, então a constelação fica mais dinâmica, tá certo? Então amanhã, quem quiser estar comigo nessa novidade, né, nessa nova empreitada, né, nós iniciaremos às 9 e terminaremos à 1h da tarde, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Aqui o pessoal entrando, o pessoal aqui também. Bom dia, bom dia, bom dia. Aí Ubatuba, Nívia. Bom dia. Ok. Vamos lá então, pessoal. Na aula passada, então, eu passei uns exercícios para vocês, para que vocês verificassem, né, o quanto vocês podem estar excluindo pessoas da vida de vocês, excluindo comportamentos, excluindo partes do seu corpo. Então, eu estava dizendo para vocês sobre a primeira lei, né, que é o pertencimento, e o quanto nós acabamos infringindo essa lei, muitas vezes sem perceber, né? Nós excluímos a pessoa que convive conosco, nós excluímos, né, comportamentos, nós não excluímos somente membros da família, tá? E eu estava contando para vocês que não é possível ou não seria possível relacionamentos em grupo ou relacionamentos sociais, né, sem que houvesse essa sensação, esse sentimento de pertença a um grupo. Então, todos nós temos uma natureza gregária, somos seres de bando e todos nós temos necessidades de pertencer a um grupo. E é tão interessante que essa necessidade, que é uma necessidade que vem da nossa consciência pessoal, então todos nós temos essa necessidade, né? E são essas 3 necessidades, são necessidades que de fato, né, combinam com um bem-estar. Então, se estivermos suprindo essas 3 necessidades, a vida é boa, a vida é leve,
né? Então, a primeira necessidade humana que todos nós temos é de pertencer, pertencer a um grupo. O primeiro grupo que todos nós pertencemos é o grupo familiar, é a nossa família, não é? E depois, de acordo com a vivência, né, que temos nessa família, expandimos essa vivência para o social e muitas vezes as nossas grandes questões já começam aí. E qual é uma grande questão que já começa aí, né? Caso eu tenha uma experiência de não ter me sentido, por diferentes razões, pertencendo o suficiente ao meu primeiro bando, as coisas já vão começar a complicar aí. Porque, como eu vou estender isso depois para os meus relacionamentos sociais, se eu não me sentir pertencendo ao meu bando ou não sentir essa permissão para pertencer, provavelmente eu terei essa questão quando me relaciono nos grupos, quando me relaciono com o outro. Como que essa questão normalmente aparece? Então agora a gente está um pouquinho mais aqui na consciência pessoal, tá? Já já eu vou abrir o cone para a consciência familiar. Mas veja, muitos de nós têm uma ferida. Que ferida? A ferida de não se sentir incluído nos bandos. Eu não sei se esse é o seu caso, mas eu atendo muitas pessoas que têm essa dor, que têm essa ferida, né? E essa ferida, muitas vezes nós vamos buscar e ela já começou lá na família, né? Então, muitas vezes nós não nos sentimos vistos o suficiente, sentimos que não tínhamos o direito de existir naquela família. Então, essa primeira lei, ela também tem a ver com essa polaridade, com essa dualidade, existir e não existir. Então, o quanto eu senti que podia existir ali no meu clã. O quanto eu, menina, senti que podia existir para minha mãe. O quanto eu, menino, senti que podia existir na minha masculinidade para o meu pai, né? O quanto nesse clã é permitido existir enquanto mulher. O quanto nesse clã é permitido existir enquanto mulher na sua plenitude, né? Com a sua sexualidade, com a sua delicadeza, com a sua amorosidade. Então, no seu clã, por conta de histórias do passado, histórias difíceis do passado, por exemplo, mulheres traumatizadas, mulheres abusadas, mulheres que não puderam contar com os homens, mulheres que foram traídas, mulheres que se tornaram freiras, né? Mulheres que foram para o convento porque era assim que se fazia no passado, quando mulheres não, adolescentes eram estupradas, né? Ficavam grávidas, eram enviadas para o convento, né? E nós temos muitas histórias assim nos nossos sistemas familiares, né? Aonde, inclusive, no passado, né, existia essa divisão tão grande, né, entre essa polarização entre ser a mãe santa, né, a Maria, e a Madalena, que era considerada, né, por algumas tradições, como a prostituta, né? Então, houve uma cisão, por exemplo, nesse feminino em relação a mulher que ficava em casa, cuidando dos filhos, né? A Maria, a santa, né? E essa precisou reprimir a sua sexualidade, né? E não pôde viver esse ser mulher em sua plenitude. Não foi assim? Né? Do outro lado, nós tínhamos as mulheres, né, que eram as cortesãs, que eram as mulheres
né, que muitas vezes os homens iam se aconselhar, né, e muitas vezes a sabedoria era encontrada nas cortesãs, né, e nós depois chamávamos de prostitutas, né. Então houve, né, claramente isso geral, isso é cultural, né, isso está no inconsciente coletivo, essa divisão, essa cisão dentro da mulher, né, aonde ela não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje, né, a mulher da nova era, ainda bem que tudo isso evoluiu, ainda temos muito, né, que evoluir, e hoje nós conseguimos e podemos, ou pelo menos temos isso em potencial, incluir, né, Maria e Madalena em nós, né? E podemos ser ao mesmo tempo, né, essa mulher Maria, essa mulher que cuida, doadora, né? E ao mesmo tempo a cortesã, a sábia, né? Aquela que tem a pulsação da vida, a sua sexualidade bem resolvida, não é? Então hoje nós podemos incluir, estamos falando de pertencimento, estamos falando de inclusão de nossas partes internas que ficaram divididas, né? Que ficaram separadas no inconsciente familiar, mas também nesse inconsciente cultural mesmo, não é? Então, estamos falando de pertencimento, incluir partes em nós separadas. E quando nós falamos do masculino, o masculino, né, por muito tempo também se separou da sua parte sensível, da sua parte delicada, do seu sentir, né? E foi para esse mundo, o mundo viking, né? Um mundo que na época era pedido também, existia essa necessidade, né, desse homem macho, né? Aquele que ia em direção às suas conquistas, né? Que ia atrás da sua caça, não é? E esse homem, né, que foi ficando muito duro, né? E que o próprio social estimulava esse homem, né? E era visto inclusive como uma fraqueza, né? Estimulava esse homem a ser duro, né? Forte e duro, né? E hoje o homem também, né, o masculino também, né, já pode incluir a sua feminilidade, né? Já pode incluir, né, a sua delicadeza, a sua sensibilidade, não é? E muitas vezes a gente vê que, inclusive, acabamos nos perdendo, né, nessa dualidade. Então, às vezes, o homem foi muito lá para a delicadeza e perdeu um pouco a conexão com essa força ancestral, não é? Então, cada um de nós está aí, né, num exercício de equilibrar aquilo que ficou desequilibrado dentro de si, não é? Então, estamos falando de partes que foram excluídas. Então, não só membros, né, desse sistema que tiveram problemas, né, foram excluídos e hoje estamos falando de compensações. E aí, quando falamos nesse sentido de membros excluídos, então nós aumentamos o cone, o sinal do Wi-Fi, aí estamos aqui na consciência coletiva. E eu agora, esse exemplo que eu dei, estamos falando, né, de uma consciência coletiva que existia que limitou a nossa consciência a tal ponto que nós nos dividimos e excluímos partes, percebe? Ok. É um momento de incluir. Então, o pertencimento, ele fala o que foi excluído, o que precisa ser incluído, tá certo? Ok. Quando nós então ampliamos o cone aqui, também falamos, né, de pessoas que foram excluídas, de pessoas que foram esquecidas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu mesma, né, quando comecei a estudar e fazer as minhas formações em constelação familiar,
eu não tinha ideia que isso acontecia tanto, porque nós temos o hábito, né, de olhar mais para o nosso clã mesmo, né? E quando eu comecei a trabalhar com isso e também assistir às constelações nas minhas formações e fazer as minhas constelações, tudo isso eu fui vendo, uau, como é comum exclusões num sistema, não é? Então, é assim que acontece, né? É assim que acontece. Muitas vezes aquilo que é diferente demais é excluído, aquilo que incomoda demais é excluído. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes da gente seguir, ainda em relação a esse ponto da exclusão. Porque eu já me fiz essa pergunta, né? Essa e muitas outras, mas assim, eu tenho certeza que essa também é uma pergunta de vocês. E talvez vocês já tenham chegado a uma resposta. E talvez a resposta vai chegar agora para você que tem essa pergunta. E a pergunta é: como fazer para não excluir alguém que de alguma forma faz um mal para mim ou para a minha família? Então vamos dar um exemplo bem real. Então, na semana passada eu falei dos vícios. Então vamos seguir com isso, né? Então, se eu sou casada, sou uma mulher, uma mãe, né, que é casada com um alcoólatra, tá? Um alcoólatra. E vamos imaginar que esse alcoólatra é agressivo quando bebe. E eu tenho filhos, né, com esse companheiro. O que fazer? Como fazer para não excluir essa pessoa, né? Então agora eu quero ouvir aqui, quer dizer, eu quero ler algumas respostas, tá? Então, para quem já tem essa resposta, diga aqui, né? E se essa é uma pergunta para você, eu quero ouvir aqui, quero ler, tá? Então vamos lá. Vou olhar aqui, ó, para o notebook porque aqui eu consigo ler melhor, tá? Aqui passa muito rápido no celular. Então vamos lá, bastante gente acenando. Olá, queridos. Olá! Então, como é para vocês? Como fazer para não excluir alguém que está me causando algum mal? A Mirtes falando, eu estou impressionada em perceber quanta exclusão existe em todos os sistemas. Isso mesmo. Que bom que você está percebendo, Mirtes. A Paula. E você falando sobre isso, que presente. Ah, peraí. Bom dia, Cris. Hoje completo 2 anos de diagnóstico de câncer de mama e acabei de escrever sobre o masculino e feminino que habitam em mim e pedir a bênção de todos os homens e mulheres da minha família. E você falando sobre isso, que presente! Que legal! Você sabe que eu não preparei nada disso para falar, gente. Realmente vai fluindo e eu vou entrando em conexão com o campo das pessoas que estão aqui. E aí o assunto vai fluindo, né? Então é muito legal ouvir isso de você, viu, Paula? Porque é isso, né? É a sintonia, é a ressonância. Muito legal. Então vamos lá. Olha aqui, a Renata, querida, dizendo: saber da história dessa pessoa a fim de entender o porquê age dessa maneira. Então a pergunta para quem entrou agora, né, é: como não excluir aquela pessoa que eu tenho um vínculo forte, por exemplo, um marido, pai dos meus filhos, e vamos imaginar que ele é alcoólatra. Estamos falando da primeira lei, o pertencimento, né? E como é que nós podemos excluir menos, pessoal? Porque essa é a grande questão da, de infligir essa primeira lei, né? Infligir essa lei é excluir. Então, como me manter num lugar aonde eu não exclua, ou exclua menos, pelo menos, ou tenha consciência das minhas exclusões, não é? Então a Renata está falando, bom, se eu souber a história dessa pessoa, né, a fim de entender por que ela age assim, né, talvez eu não exclua. E a Silvia está dizendo, exclusão, bom, é preciso entender a pessoa,
E a Fabiana, dar um lugar, compreendendo que existe uma criança ferida ali e também uma justa razão para o que está acontecendo e buscar saber o que em mim atraiu essa situação. Ótimo, muito bom, Fabi, fantástico. A Giane, baixar as barreiras e sair do julgamento. Para mim, é um grande treinamento, pois é um membro da família que é abusador. Difícil. Olha, esse é um outro exemplo clássico, né? É um outro exemplo clássico. Quem tem abusadores na família, gente, que dor, né? Que dor, né? E ainda se for uma pessoa próxima, né? Que dor. Você saber que a pessoa tem essa doença, né? Por exemplo, a pedofilia, né? Então, como não excluir? A Beth, às vezes acho que tento sempre entender. Pareço trouxa, né? Ah lá, muito bom. A Sueli, Chico Xavier dizia para as pessoas que em desespero deve ser, né? Lhe perguntavam o que fazer para se livrarem dos seus obsessores. Doutrine-os, ele dizia. Essa era a sua receita. Né? Não sei se era exatamente, né, a isso que ele se referia, né, a essa minha pergunta, né? E assim, será que dá certo, gente, doutrinar um alcoólatra? Será que dá certo doutrinar um pedófilo? Será que dá certo? É uma pergunta, né? Silvia, o que fazer para que a pessoa entenda que estamos juntos e queremos ajudar, ser feliz? Falar sobre o assunto, não evitar o enfrentamento do problema e tentar entender os papéis do casal. Ao me encolher e não assumir minha agressividade, deixava espaço para que só ele exercitasse. Muito legal. A Maria Cristina está falando, né, de que o próprio alcoolismo do marido podia ser uma forma dele liberar a agressividade depois que bebe, e ela então se perguntou, né, aonde é que está a minha agressividade? Porque parece que só ele libera essa agressividade e só sabe liberar quando ele está num estado alterado, né, de consciência. A Sueli, tratamento espiritual juntamente com o que mais tem à mão. Ótimo, né? Então, muito legal. Grata, né, pela participação de vocês. É isso aí, né? Muito legal que vocês participem da aula. Não abandonar, somos vítimas de vítimas muitas vezes. Então, vamos lá. Se essa mulher vai decidir olhar o sistema familiar, a origem da disfunção, isso mesmo, olha, tá tudo certo, né? Colocar limites e continuar se relacionando. Se preciso, chamar autoridades. Então, se nós estamos nos relacionando com uma pessoa que está nos causando mal e inclusive colocando em risco a vida dos nossos filhos, né? Então, de fato, nesse caso, né, é importante que eu me afaste dessa pessoa. Então, eu não vou continuar me relacionando com alguém, tá? E essa foi a minha pergunta, se eu tiver que me afastar, como é que eu posso me afastar sem excluir? Então, normalmente a gente junta essas coisas, né? Exclusão é igual afastamento. E aí, gente, podemos entender mal uma coisa super importante. Então, quando nós começamos a estudar constelação familiar, né? Ok, primeira lei para melhorar os meus relacionamentos, para ordenar os meus relacionamentos. Então, eu vou incluir todos. E se tem alguém que está aqui me causando algum mal, olha, eu aprendi que eu preciso incluir. E aí eu posso permanecer com essa pessoa, ainda que ela esteja
me causando um mal e causando um mal para os meus filhos. Então, não é assim, tá? Para incluir, não necessariamente eu preciso ficar com essa pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Caso eu decida me afastar dessa pessoa, e olha, me afastar dessa pessoa e fazer tudo isso que vocês colocaram aqui, muito bem, inclusive, né? Eu vou olhar a minha parte da responsabilidade, eu vou olhar que parte minha, né, que atraiu essa pessoa. Eu vou fazer uma constelação para olhar quem eu estava tentando incluir do meu sistema, né, que estava ali representado naquela pessoa. Então, todo esse trabalho que vocês disseram aqui precisa ser feito, tá? E eu posso fazer esse trabalho enquanto estou com a pessoa. Depois que eu já fiz um tanto desse trabalho e eu percebo que essa situação continua, tá? Eu posso e eu devo me afastar dessa pessoa se ela continua me causando um mal. Mas o afastamento não representa uma exclusão. E o que eu estou afastando é o comportamento nocivo e não a pessoa. Então, eu vou ter que sim me afastar dessa pessoa por conta do comportamento dela, que está sendo um comportamento que está me prejudicando, está prejudicando os meus filhos, percebe? Então, como mãe, né, eu tenho de fato o dever de cuidar, né, do bem-estar, então, dessa família. Então, temos ali 2 adultos, e se tem um adulto que está comprometido, que está colocando em risco, inclusive, né, o bem-estar, a vida dessa família, é de fato a minha tarefa, né, cuidar disso. E eu não estarei excluindo se eu me afasto. No entanto, como é que eu faria esse afastamento? Né? Então, é importante que eu olhe para a minha parte, é importante, né, que eu inclua essa pessoa no meu coração, porque provavelmente se eu fiz a constelação, eu já sei que essa pessoa está representando alguém que precisava ser incluído lá no meu sistema, né? Então eu faço as inclusões necessárias. Eu agradeço essa pessoa porque ela me lembrou de algo que precisava ser incluído, não é? Eu incluo essa pessoa no meu coração como o pai dos meus filhos. Ele sempre estará presente como pai dos meus filhos, não é? Então, e eu posso sim me separar, eu posso sim me afastar dessa forma madura, aonde a pessoa continua pertencendo, percebe? Então, isso é muito importante, porque como antes, no passado, nós não sabíamos disso, não tínhamos esses recursos, não tínhamos essa clareza, não é? Nós acabávamos excluindo mesmo a pessoa do sistema. E agora, né, com todas essas novas abordagens, com a constelação familiar, né, essa abordagem tão nova, tão revolucionária, né, tão breve, tão eficaz, né, que vem né, e fala, peraí, gente, vamos de uma forma tão simples ordenar aqui essa bagunça, né, nessas relações. Então vamos lá, né? Quem é que está sendo excluído aqui? Será que é possível se afastar sem excluir? Sim. O que eu afasto é o comportamento, tá? Não afasto a pessoa, porque inclusive nós sabemos, como vocês disseram aqui, né? Nós sabemos que essa pessoa, ela está emaranhada, esse marido alcoólatra, agressivo, né? Ele não faz isso porque ele quer o meu mal ou quer o mal dos próprios filhos. Ele está num transe sistêmico. Ele ali, né, está fiel, leal ao pai, ao avô ou a alguém lá do sistema dele.
né? Então ele não faz isso contra você, ele não faz isso contra os seus filhos, ou os filhos de vocês, melhor, né? Para ficar em ordem. Então ele não faz isso contra os filhos de vocês, contra os filhos do casal. Ele faz isso por amor. Ele faz isso a favor do sistema dele. Percebe? Então, não é contra você, é a favor do sistema dele. Percebe? Então, quando nós olhamos isso e numa constelação rapidamente, nós percebemos isso quando colocamos no campo. Então, sou casada com um alcoólatra ou com alguém que é viciado, a pessoa ela não tá, olha aqui, vamos pegar aqui os bonequinhos. Então, ó, a pessoa aqui, ele, tá? Ele, vamos pegar uma mulher com uma cor diferente para ficar mais fácil. Aqui, ó, voltei. Então, vamos aqui, ó. Ele, amarelinho, homem. O alcoólatra ou o viciado. Ela, mulher. Se nós colocarmos, então, eu quero constelar a minha relação e quero constelar, né, esse marido que tem esse comportamento disfuncional. Na hora que nós colocarmos aqui, né, ele provavelmente vai estar aqui, ó, olhando para alguém, né? Agora, olha que interessante, pessoal. Provavelmente você também estará assim, tá? Ó, porque você estará olhando para alguém do seu sistema que provavelmente foi excluído. E esse aqui provavelmente está sendo fiel a alguém do bando dele. Ele está seguindo alguém. Percebe? Ok. E é isso. Então, existe um relacionamento aqui? Não, não desses dois. Mas aqui nós estamos nos relacionando com quem? Com pessoas da nossa família. É por isso que quando nós voltamos a ocupar o nosso lugar nas relações, aí a vida muda, percebe? Então é isso. Ok. Ficou claro, pessoal? Então, deixa eu ler aqui. Eu gostaria de entender por que os relacionamentos dos meus filhos não dão certo. Então, essa pergunta é assim, os relacionamentos dos filhos com pessoas, né, com parceiros ali fora, ou dos filhos entre eles, né? E vamos ver, Maria das Graças. Eu excluí muita gente, Cris. Jesus! Como a gente pensa que está certo, o que está errado. Muito bom. Mas que bom que temos seres iluminados assim como você, que nos traz esse entendimento. Gratidão. Ah, que legal, Maria das Graças. Gratidão. Nossa, eu fico tão feliz quando as pessoas têm essas tomadas de consciência, né? Eu tive também muitas pessoas que sempre me ajudaram e continuam me ajudando, e é muito bom, né? E essa é a forma de eu retribuir, né? Tudo o que eu recebi, primeiro dos meus pais e depois de todos os meus professores, de todos os meus terapeutas, de todos os meus, né, mestres, guias e tudo mais. Então é isso, pessoal. É isso mesmo, ó. Vá anotando o seu insight na aula para depois compartilhar com a gente lá no Instagram, tá bom? Ok, então pertencimento. Então, eu acabei de dar um exemplo para vocês de como é que nós podemos incluir aquilo que muitas vezes nós queremos nos livrar, né? Outra coisa que a gente quer se livrar sempre, doença, né? A doença, fiquei doente, nossa, como que eu posso me livrar disso, né? Nós queremos nos livrar de tudo aquilo que nos incomoda, né? Nós queremos aniquilar todos os assaltantes e bandidos do planeta. Nós queremos aniquilar todas as pessoas violentas. Nós queremos aniquilar todas as pessoas que pensam muito diferente de nós. Percebe? Então,
só é possível alcançar paz na Terra, só é possível cultivar, né, uma cultura de paz quando nós aprendermos a incluir o diferente. E nós podemos, sim, não aceitar, né, o comportamento do outro. Podemos nos afastar. No entanto, é possível se afastar incluindo, ok? Ok, bom, e aí nós também falamos sobre a segunda lei. A segunda lei que é a hierarquia, né? E então eu falei para vocês, essa lei na prática significa o quê? E agora uma síntese, né? Então essa lei significa que todos nós temos um lugar no nosso grupo familiar, né? Então, quando eu sei, tenho clareza de qual é o meu lugar, ficará claro o meu posicionamento, o meu comportamento, a minha tarefa nesse grupo, de que forma eu poderei contribuir com esse grupo, afinal de contas, a minha contribuição está sempre associada ao lugar que eu ocupo. Então, veja, é importante saber qual é o lugar que você ocupa dentro de qualquer grupo. E também saber qual é o seu tamanho, tá? Como assim tamanho? Então veja, quando eu sou filho, eu sou pequeno. Quando eu sou mãe, eu sou grande em relação aos meus filhos, né? Então, quando eu sou filha, eu sou pequena. Nesse contexto, diante dos meus pais, eu sou pequena. E como pequena, pequena determina o meu comportamento na relação com eles. Também determina a minha função, também determina a minha tarefa, percebe? O meu comportamento, como é o meu comportamento ou como seria um comportamento de filha, né? Então nós sabemos que os filhos recebem, né? Então, filho, então ó, filho, bonequinhos. Então os filhos recebem, né? Os pais são grandes, né? Os pais são grandes e eu sou pequenininha, tá? Então eu tô aqui, ó, só recebendo, certo? Ok. Quando agora eu sou a mãe, né? Agora eu sou grande, meus filhos pequenos. Quando que a coisa toda começa a bagunçar? Pronto, quando eu pego, inverto, né? Agora eu sou a mãe, me comporto como mãe da minha mãe, certo? Se eu me comporto como mãe da minha mãe, o meu comportamento será completamente diferente, completamente disfuncional. E aí eu não estarei aberta para receber. E aí eu vou querer dar, percebe, para minha mãe? Bom, aí vai ter um desequilíbrio lá na terceira lei que eu já vou falar. Mas aqui estamos primeiro olhando, né, essa segunda lei da hierarquia, que é assim, ela tem a ver com posições que eu ocupo na família, posições corretas, tá? Então, se eu estou no lugar certo, no contexto em que me encontro, porque dependendo do contexto, depende a minha posição. Então, se eu estou, por exemplo, numa relação de casal, vamos voltar ao casal aqui. Então, agora, né, adultos trocam. E então eles vão equilibrar isso daqui. Terceira lei, adulto troca. Então, é o dar e o receber. Já vamos falar disso, tá? Mas, se eu estou numa relação de casal, então agora, né, nesse contexto, o que acontece? Essa posição de mulher dele, né, determina o meu comportamento,
a minha tarefa, a minha função. Quando eu sou mãe, existe aqui, né, uma função mãe. Olha só, e a função mãe, gente, como eu já disse para vocês, ela acaba, ela não é eterna. Quando é que acaba? Quando os nossos filhos crescem, né? Então, função mãe é para sempre? Não, né? Então, quando os filhos são grandes, então aí o contexto muda, né? E aí aquela mãe que só dá, agora vai começar a receber desse filho, né? Mas tem que tomar cuidado, porque apesar dele ser grande e já se tornou independente, né? E já poder, caso necessário, ajudar, né? Ele precisa fazer isso da posição de pequeno, certo? Enfim, então veja, essa segunda lei, ela vai nos mostrar, né, e nos ajudar a clarear o nosso posicionamento no sistema, o nosso posicionamento nos bandos, tá? Ok, deixa eu tomar uma aguinha aqui. A Meire falando, né? Mas quando os pais ficam velhos e temos que cuidar deles, acabamos virando pais deles. Certo ou errado? Né? Não, 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 não. Nós nunca viramos pais dos nossos pais. Nós não podemos ser pais dos nossos pais, mas nós podemos sim cuidar dos nossos pais, como filhos. Então, o posicionamento é muito importante, porque se você for cuidar, Meire, né, é a Meire, dos seus pais como mãe deles, né, vai ser um peso muito grande, né? Então, eu posso ajudar sim, né? No entanto, mantendo a posição de filha. Como é que é isso? Eu sempre vou olhar para os meus pais como grandes. Quando eles ficam velhinhos, eles vão ficando vulneráveis, eles vão ficando frágeis, eles têm mesmo um comportamento mais infantilizado. Mas isso não quer dizer que eles desocuparam a posição, né, o cargo de pai e mãe. Né? Eles continuam sendo pai e mãe, no entanto, eles estão agora numa fase do desenvolvimento humano, que é a fase da velhice, né? Do envelhecimento. E eles vão precisar, sim, de uma ajuda, né? E que bom se nós pudermos retribuir um pouco a vida que recebemos deles. Que bom se nós pudermos ajudar. Mas de que lugar interno eu ajudo? E isso faz toda a diferença. Eu preciso me manter pequeno, né? Eu preciso me manter filha. Lembrar que eles são grandes, ok? Lá, agir. Cris, e quando o pai quer só receber dos filhos e não faz a troca com equilíbrio, inclusive financeiro? Desordem, né? Aí tá um sistema bem desordenado, né? Porque os pais, quando eles estão em ordem, eles não exigem nada de seus filhos, tá? Filhos em ordem não exigem nada de seus pais, tá certo? Então, os pais são grandes, os filhos pequenos, né? Então, como ela diz aqui, um pai que só quer receber, não, quem recebe são os filhos. Agora, o pai aí está exigindo do filho. Então, um pai, cadê aqui, ó? Um pai que exige, um pai que está aqui na postura de exige, o que ele fez? O pai que exige, ele ficou pequeno.
Ele está numa posição infantil aqui, ó. Esse pai tá infantil, aqui ó, pai pequenininho, criança, exigindo exigindo da filha um posicionamento maior do que o posicionamento dele. O que acontece aqui? Esse pai não está olhando para a filha como filha, ele está olhando para a filha como mãe ou como pai dele. Então esse pai, ele está olhando aqui para trás, ó. Ele está olhando para os pais dele. Então, um pai que está em desordem, né? Agora, essa filha caiu na armadilha. Caiu na armadilha. E aí, ela vem para cá e se torna a mãe do pai. Percebe? Então, é preciso organizar a dinâmica interna aqui. Você precisa fazer sua constelação para que você volte a ser filha do pai. Ah, Cris, mas como que eu vou ser filha se ele permanece aqui? Esse que é o grande desafio, percebe? Porque eu posso enxergar nele o que ele mesmo não enxerga. Eu posso enxergar a grandeza do meu pai. Ó, isso aqui é maravilhoso, viu, gente? Ó, isso aqui é maravilhoso. Eu sou aqui a filha, né? A filha. Eu posso enxergar a grandeza do meu pai, ainda que ele mostre o menininho dele. Porque não é verdade que ele é só isso. De novo, não é nada contra você. Vou até colocar você pequena, né? Não é nada contra você, mas é a favor aqui dele, né? Então ele vê em você a mãe ou o pai, tá certo? Então você permanece pequena diante desse pai, permanece pequena, olha a grandeza desse pai, olha que o que ele faz não tem a ver com você, com abusar de você, tem a ver com as histórias dele do passado, tá? E aí cabe a você voltar para o seu lugar de filha. E quando um muda na relação, a relação muda. Esse é outro engano, né, que a gente tem. A gente acha que para a relação mudar, os dois precisam mudar. Quantas vezes eu já atendi casal, ou um dos membros do casal, que chega e fala assim, mas eu queria tanto que meu marido viesse fazer terapia. Mas ele não quer, não vem de jeito nenhum, né? E então, não tem jeito. Ou a pessoa começa a fazer terapia e aí fala, ai, que maravilhoso, nossa, tá me transformando tanto, nossa, uau, quantas coisas, né, que eu tô vendo agora, mas como é que isso pode continuar? Se ele também, né, se ele não vem para terapia, ou se ela não vem para terapia. E eu sempre digo, basta que um mude, que a relação muda. Então, quando você se recoloca na relação, quando você se reposiciona, não tem como a relação não mudar. Porque agora a relação mudou para você. E se ela mudou para você, você para de acionar os gatilhos no outro. O outro para de reagir àquele comportamento que você estava mostrando. Portanto, quando um muda na relação, a relação muda. A relação muda ou você muda de relação. Essa é boa, hein? Ou a relação muda ou você muda de relação. É sempre assim que acontece. Porque aí, né, não estamos falando de pais e filhos, porque não tem como mudar de relação. Mas quando a gente vai para uma relação de casal, né, ou a relação muda ou você muda de relação. Isso é natural, porque se você tiver que mudar de relação, significa que todo o aprendizado que você fez naquele relacionamento já aconteceu. Então você vai sentir que o ciclo encerrou, né? Ou você vai se manter agora naquela relação a partir de um novo lugar.
E quando você faz isso, a relação muda e parece uma nova relação. E então você também mudou de relação sem precisar se separar da mesma pessoa. Percebe? Então é isso. Lindas reflexões. Obrigada, Lúcia. Bem isso, Cris. A Giane. Vejo ele grande, mas estou exausta, pois escolho não ser mãe dele e decidi distanciar. Vou constelar. Muito bom. Isso mesmo. Às vezes é preciso se afastar. E se afastar não significa excluir, certo? Afastar não significa abandonar. Afastar, muitas vezes, pode significar: eu preciso voltar para o meu lugar. Eu preciso de um tempo para me reposicionar. Eu preciso sair do transe dessa relação. Eu preciso ter clareza, né? E às vezes, quando a gente está muito junto, pessoal, fica tão emaranhado, é difícil, a gente não consegue enxergar mesmo. E fica aquela reatividade, né, na relação. Então, às vezes, né, o distanciamento, o afastamento nos ajuda a nos desidentificarmos, né? Um alívio, peraí, agora deixa eu dar uma olhadinha, né, nisso daqui. Por exemplo, vou fazer uma constelação. E aí eu vou ampliando essa clareza, e aí, às vezes eu posso ir voltando para aquela relação, mas agora eu volto de um novo lugar. Percebe? Então, cuidado. A gente fala assim no psicodrama, né, que existe o papel e o contrapapel. Numa relação, não existe um culpado. Não existe um que é responsável só pela, pela desgraça da relação, vamos dizer assim, né? Não existe isso, um responsável. Sempre existe um papel e um contrapapel, né? Um com uma questão e o outro que tem uma questão complementar e elas, se encaixam perfeitamente. Então, às vezes eu preciso, desencaixar. Cada um vai ficar então inteiro, né? E aí depois a gente pode, de novo se encontrar, mas como duas partes inteiras. E quando a gente está assim, é complicado. A gente não consegue mesmo, né? Fica difícil. Então, às vezes é preciso mesmo se afastar para depois voltar numa nova qualidade de relação. Percebe? Ok. Então é isso. Então, quando a gente vai para essa segunda lei, o equilíbrio entre. Não, a segunda lei, hierarquia. Então, a hierarquia me ajuda, né? E ela diz respeito a qual é o meu lugar nos grupos que eu pertenço. Qual é o lugar e tendo clareza do meu lugar. E esse lugar tem funções, e muitas vezes a gente não tem clareza da função de filho, não tem clareza da função de amigo, não tem clareza da função de empregador. Gente, isso é tão comum, né? Com as pessoas que vêm trabalhar na nossa casa, os nossos colaboradores, os nossos ajudantes. Nós muitas vezes não temos clareza do nosso papel. E às vezes isso já começa no primeiro encontro, no momento de contratar. Por exemplo, olha só, quando a gente vai contratar alguém para limpar a nossa casa, né? Ou alguém para nos ajudar com as tarefas da nossa casa. Quando nós vamos contratar, quando nós vamos contratar, se nós não colocamos para o outro qual é a nossa necessidade e queremos saber o que o outro pode me dar, né? Ou como ele pode me ajudar para que eu me adeque às necessidades dele. Desordem, pessoal, né? Então, é uma coisa simples. Muitas vezes a gente tem dificuldade
de colocar limites nessa relação tão simples que eu tenho certeza que todos aqui têm uma relação com alguém que te ajuda na sua casa, não é? Então é assim, eu estou no lugar, eu estou numa posição de grande, porque eu sou a pessoa que está empregando aquela pessoa ali, da mesma forma que se eu trabalho para alguém, aí é o contrário, né? Aí aquela pessoa é grande e a minha posição em relação a ela é de pequeno, percebe? E como se comporta alguém que é pequeno? Então, se você chega num grupo, um grupo que já está formado há muitos e muitos anos, e você está chegando ali, qual é o posicionamento correto de alguém que é pequeno, de alguém que está chegando ali? Percebe? Então, você vai querer chegar sabendo mais do que as pessoas que estão ali, se colocando como grande em relação a qualquer coisa. Percebe a desordem, né? E provavelmente se você faz isso nesse grupo, isso já vem de longe, né? Vem de uma disfuncionalidade lá na família de origem. Então, você contrata alguém, você vai contratar alguém para cuidar da sua piscina, para cuidar do seu jardim, para cuidar, né, fazer uma obra para você. Então, qual é o posicionamento? Você é grande, então você precisa aprender a se posicionar nesse lugar de grande e dizer para o outro exatamente o que você precisa. Exatamente qual é a sua necessidade. E muitos de nós têm dificuldade de expressar a necessidade. E sabe por quê? Muitas vezes a gente nem sabe qual é a nossa necessidade. Então, isso é autoconhecimento. A gente precisa saber qual é a nossa necessidade para então expor para o outro. Aí o outro vai dizer: olha, essa necessidade aqui que você tem, eu consigo suprir, mas essa outra aqui não. Então eu posso te ajudar com a faxina da casa, mas eu não vou poder cuidar da roupa e não vou poder cozinhar. Ok. E aí agora você vai precisar decidir se você vai querer ou não essa pessoa com você, né? E você pode dizer: ah, ok, então eu vou arrumar outra pessoa para cuidar disso e você fica com isso. Ou eu vou dizer: ah, muito obrigada, né? Mas eu prefiro alguém que faça isso, isso e isso, porque essa é a minha necessidade. Percebe? Então, a pessoa diz para você: olha, o meu trabalho vale tanto. Então, vamos imaginar que ela faz todas essas três coisas que você quer. E ela fala: o meu trabalho vale tanto. E aí você diz: não, mas eu não quero pagar isso. Eu vou pagar metade do que você está me pedindo. Agora, aquela pessoa vai precisar, né, saber, e normalmente não é assim, né, porque não tem autoestima suficiente, nem recurso suficiente, né, então normalmente aquela pessoa aceita isso, e aí já começa a desordem daí da terceira lei, né, porque daí ela vai estar dando tudo para você e não vai estar recebendo o que ela gostaria, né, enfim. E aí a gente já vai entrar aqui na terceira lei com esse exemplo, tá? Porque vejam como essas três leis, elas são entrelaçadas. Não tem como separar uma da outra, percebe? Então eu preciso me sentir pertencendo ao grupo, o grupo precisa me validar com o meu lugar de existência. Então, muitas vezes aí já tem uma ferida de que eu não existo, não posso existir nesse grupo. Na segunda lei, então, pertencendo ao grupo, agora eu preciso saber qual é o meu lugar, a minha posição, a minha função. Isso determinará o meu comportamento nesse grupo, a minha tarefa nesse grupo, para então a gente ir para a terceira lei, que é a troca. Então, agora eu vou trocar, né? Vou trocar. Então, eu vou te dar coisas que eu tenho para te dar, e você então vai, por exemplo, me pagar, né? Então, nós o tempo todo fazemos trocas. Então, os seres humanos não evoluiriam, né, em suas relações se não houvessem trocas. Isso sempre foi assim, não é?
E continua sendo assim. E veja, inclusive, que trocar com o outro gera abundância, gera riqueza. Então, quanto mais eu circulo nessa terceira lei, quanto mais eu troco, né, com pessoas, quanto mais eu troco na minha relação afetiva, e o que significa trocar bastante na relação afetiva? Significa eu dou, e aí o outro me dá. E aí eu dou mais do que ele me deu. E daí ele me dá, ele quer me dar mais ainda, né? Então percebe, essa lei vai falar assim: olha, você ganha um presente. Então eu acabei de receber um presente de você, né? Quando eu ganho um presente de alguém, quando alguém me dá algo, quando eu recebo em relação ao meu trabalho, né? Então, o que que acontece? Imediatamente, tem alguns minutinhos ali, tem um momento, né, em que eu me sinto equilibrada, no sentido de, ai, que legal, né? Eu dei isso para ela e ela me pagou, ou ela me deu isso em retorno. Então, por alguns instantes, eu sinto esse equilíbrio, essa autorregulação, mas já já eu vou ter a necessidade de devolver aquilo que eu recebi. E essa é uma necessidade humana e faz parte dessa terceira lei, que é a necessidade de receber e a necessidade de devolver. Percebe? É natural. Caso isso não aconteça, desordem nas relações, tá certo? E isso começa, gente, lá na infância também. Então, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Vamos pensar no bebê, né? Então, bebezico. Então, o bebê nasceu num bando, o bebê pertence ao bando. É importante a validação desse pertencimento, tá? Que seria a não validação, eu dou esse bebê. Eu sumo com esse bebê, sei lá, eu aborto esse bebê. Ok, não foi validado, certo? Infringi essa lei. Ok, pertence a esse bando, eu espero esse bebê é meu filho. Ele tem um lugar aqui, segundo a lei, ele é meu filho e também é filho do pai dele, e talvez ele seja o meu marido, então ele é o nosso filho, certo? Então, ok, então ele tem um pertencimento, ele tem um lugar, ele tem um papel aqui a desempenhar, o papel de filho, certo? E eu, em relação a ele, o papel de mãe, ok? E agora? Agora, como mãe, eu vou dar. E ele, como filho, vai pedir, não é? Vai pedir, pedir, pedir. Então, toda criança, ela quer, ela quer, ela quer, ok? E ela quer sempre mais, né? A criança, ela tem por natureza uma insatisfação. Então, ela sempre vai querer mais e vai exigir mais do que esses pais podem dar para ela, tá? Então, existe uma compulsão infantil de ficar na falta, tá? Bom, ok. Essa criança, ela, ela vai, por exemplo, no supermercado ou numa loja de brinquedos ou num parquinho, né? É muito comum acontecer isso nos parquinhos. Então, essa criança, ela quer de qualquer jeito aquilo ali que não pode, o brinquedinho do outro. Aí ela quer o do outro também. Aí ela tá no mercado, ela quer comprar o que ela quer pegar as coisas, ela quer pôr no carrinho e ela quer levar. Ela tá na loja de brinquedos, né, e ela vai querer levar os brinquedos que ela quiser, não é? E vai querer. Bom, ela tá fazendo o que toda criança faz, quer, 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 quer. Agora, qual é a função saudável, o posicionamento da mãe aí, da mãe e do pai, né? Mas vamos pensar aqui primeiro na mãe. Colocar um limite nessa criança, não é? Colocar um limite nesse querer. E aí a mãe vai frustrar essa criança e vai dizer: não, não pode levar isso, né?
E não pode porque é importante que essa criança receba esses nãos, porque é isso que vai ajudando essa criança se adaptar à realidade. Porque a realidade é assim, não é que nós podemos né, pegar tudo o que está à nossa volta, nem precisamos disso. Então a criança, inclusive, vai amadurecendo com isso, vai amadurecendo o quê? O senso de realidade, né? Do que é possível e do que não é possível, né? De que esse dar, ele tem limites. Esse receber também tem limites. Isso combina muito com aquela fase da criança oral, né? A fase da oralidade, que está lá, a fase da amamentação, 0 a 1 ano, né? A fase oral. Nessa fase, né, quando nós trabalhamos a nossa oralidade, tem aquele euzinho dentro de nós que quer, 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 quer. Então vamos trazer um exemplo prático de uma situação que eu atendi essa semana. Então, a cliente num relacionamento amoroso, né? Então a cliente no relacionamento amoroso estava mal. Isso acontece tanto, né? Um exemplo bem recorrente, né? Estava muito mal. Por que que ela estava mal? Porque ela não estava num dia bom, num dia em que ela estava lá chateada com algumas questões pessoais, bem triste com algumas questões do trabalho, e naquele dia ela estava precisando de um apoio, ela estava precisando ser escutada, ela estava precisando ser cuidada por esse namorado. Nesse dia, o namorado estava na casa de um amigo e esse namorado não deu muita bola, o tanto de bola que ela gostaria que ele desse naquele dia, tá? Então falou, respondeu os WhatsApps e tal, e aí à noite ela estava super cansada e ela gostaria muito que ele se oferecesse para ir buscá-la aonde ela estava. Mas veja, em nenhum momento ela pediu, porque na cabeça dela é óbvio e ele deveria, né, ter pensado, imaginado que ela estava precisando, né? Então veja aí essa terceira lei, como é delicado esse equilíbrio entre o dar e o receber. Então, naquele momento, a criança dela, a criança oral dela, queria receber, queria receber, queria receber, né? Mas queria receber sem comunicar a necessidade para o outro, do que era importante para ela naquele momento. Então, é uma exigência que vem de uma parte pequenininha dentro de nós, que quer, sem comunicar ao outro o nosso desejo, percebe? Então, é como se o outro tivesse mesmo que ter uma bola de cristal. E então estava contando para ela, né? A gente estava olhando, trabalhando essa parte oral que quer, né? E não comunica o outro. Porque comunicar o outro é a tua parte que vai dar, percebe? Então, eu quero receber, e o que que eu tenho que dar? O que que eu tenho que dar de mim? A minha vulnerabilidade. Eu tenho que dar de mim a minha fragilidade, percebe? Então, essa é uma relação adulta. Então, é mostrar para o outro o que eu preciso. É contar para o outro a minha necessidade. Esse é o seu dar para que você possa talvez receber, porque contar para o outro da sua necessidade não garante, porque aí já seria exigência, né? Aí eu vou lá fazer um curso de CVV, de comunicação não violenta, eu aprendo então que eu tenho que contar todas as minhas necessidades, que esse que é o problema,
que as pessoas não contam as suas necessidades. Aí eu vou lá e começo a contar as minhas necessidades e falo, o que adianta eu contar as minhas necessidades se o outro mesmo assim não me dá? Pois é. Então, é passo a passo. Autoconhecimento, gente, a fórmula serve para uma partezinha. E depois tem mais, né? Não acaba nunca. Sempre tem mais. Então, qual que é o próximo passo, não é? Qual que é o próximo trabalho interno? Então, expor a minha necessidade é dar. É dar de mim, percebe? E aí eu vou precisar, né, ir para humildade, para contar para o outro o que está difícil para mim, né? Expor a minha necessidade é um grande exercício de maturidade. Expor a minha vulnerabilidade sem exigir que o outro te dê, tá certo? Ok, então eu dou de mim e eu falo, puxa, né? Tô precisando tanto de ajuda hoje. Hoje meu dia não foi bom, né? Se for possível para você me pegar, nossa, seria tão bom para mim. Tão interessante, gente, é tão interessante, porque no momento em que eu estava trabalhando essa questão com essa cliente, o companheiro dela manda um WhatsApp para ela, escrito assim: você quer tudo, você quer que eu dê tudo para você e você não me fala nada, né? Ela ficou assim, né? Que foi, inclusive depois que eu repeti essa frase para ela, ele escreve a mesma coisa. É impressionante, né? Então assim, eu quero receber tudo do outro, mas eu não dou nada, né? Você percebe que essa é uma relação, então qual é a posição? Ela está na posição de bebê na fase oral. E quem que está aqui nesse lugar não é o namorado, é a mãe. Percebe? Ou seja, uma desordem total, completa, né? Porque como é que eu vou equilibrar o dar e o receber se antes eu não me posicionei no lugar certo? Não tem como. Se eu estou na posição errada, por isso que uma lei está completamente entrelaçada com a outra. Se eu estiver na posição errada, né, eu vou não vou conseguir equilibrar o dar e o receber. Vai dar maior confusão, tá? Então, nessa relação que eu dei o exemplo para vocês, ela na posição de bebê que quer mamar, quer receber, 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 mas não quer dar nessa relação, não quer dar nada dela e quer que o outro adivinhe, percebe? E exige do outro. E o outro, como é que se sente? Exigido demais. O outro se sente num lugar de que assim, parece que nada do que eu faço é suficiente. Quem é que se sente assim? Né? Muitas vezes as mães, não é? A mãe, eu, né, já fui mãe 2 vezes e muitas vezes eu falava, meu Deus do céu, que canseira. Por mais que eu faça, parece que nunca é suficiente. É uma canseira, não é? Então, quando nós estamos olhando para outra parte agora, né? Quando nós estamos em relacionamentos em que é exigido de nós muito mais do que a gente pode dar, a pessoa está transferindo para nós e nós estamos ocupando um lugar que não é nosso. Então, é preciso se reposicionar, né? Porque ninguém aguenta e é isso que vai separando os casais, percebe? Então, como a Nayara está perguntando, como sair desse padrão, Cris? Bom, primeiro passo, você precisa ter clareza que você está em desordem, que você está ocupando, então, como eu trabalhei com essa cliente, né? Agora, ela recebeu um convite para adultecer. Ela recebeu um convite para amadurecer. E sabe o que ela percebeu? Que ela fazia isso em todas as relações, não só com o namorado, mas com o chefe dela também, com o trabalho dela também, lá, enfim, ela percebeu, né, como ela agia assim em outros lugares, percebe? Então, primeiro a gente precisa perceber, aí você percebe uma relação, aí você começa já, ó,
fazer os links, né? Você fala, uau, olha aqui também. Então, parece que eu tenho uma tendência de ficar nesse lugar. Então, precisamos trabalhar, né, esse bebê. Como é que a gente trabalha esse bebê? Bom, então, primeiro passo, eu vou perceber que eu estou na posição errada, que eu estou me colocando como uma bebê e projetando no outro a minha mãe. O outro não é a minha mãe e eu não sou uma bebê. Nós somos duas pessoas adultas. Pessoas adultas trocam. Nenhuma sobrecarrega a outra, percebe? Ok. Então, agora eu vou olhar para a necessidade desse bebê. Provavelmente, essa necessidade não foi suprida lá na fase oral. Provavelmente faltou ou esse bebê percebeu uma falta, né? E aí, faltou o quê? Uma nutrição? Será que esse bebê ficou com fome? Né? E eu não preciso saber e nem lembrar disso, tá? Mas existe, só para explicar para vocês, que assim, algo aconteceu lá naquela fase, a gente diz assim, a gente ficou um pouco fixado, né, naquela fase. Então, e que esse bebê não pôde ser alimentado corretamente, ou amamentado, ou faltou, ou ele, de alguma forma, né, sentiu que faltou naquele momento esse cuidado, esse afeto, né. Então, muitas vezes, nas nossas relações, nós vamos querer, querer sugar, né, sugar, pegar, esgotar o outro, né. E aí nós precisamos cuidar de dar para nós. E olha agora o que eu vou falar, que é a grande chave, né, que é o como fazer isso. Então nós vamos precisar aprender a nos nutrir, ou seja, nós sermos essa mãe agora que vai amamentar o nosso bebê interno. Nós trabalhamos muito isso nos grupos de pathwork, né? Os grupos de autoconhecimento, os grupos terapêuticos que eu facilito, né? Então nós vamos trabalhar muito esse adulto, essa criança, como fazer essa reparentização. E também nas constelações da criança ferida, muitas vezes aparece esse bebê lá na fase oral. Também tem as outras fases, né? Então nós vamos ver aonde é que essa criança ou esse bebê ficou fixado. Então nós vamos aprender a ser a mãe desse bebê ou o pai desse bebê. Como? Nutrindo. E agora eu quero dizer para vocês, como é que a gente faz essa nutrição, né? Como é que a gente alimenta? Alimenta agora de afeto, né, pessoal? Então, eu preciso saber qual é a necessidade, o que mais como é que eu sei a necessidade? Ai, mas eu não lembro da minha infância, eu não sei nada a respeito disso. Ixi, minha mãe já morreu, nem sei se eu fui amamentada. Não precisa, pessoal, porque o passado, ele está no presente o tempo todo. O passado não está lá atrás, num lugar. O passado, ele está aqui e agora. Tudo aquilo que não foi resolvido ali está nas minhas relações com a vida, com o mundo, com as pessoas. Então, basta eu observar aqui que pronto, eu já sei o que aconteceu lá. Então, bom, qual é a necessidade que eu mais exijo do outro? E esse é o exercício para vocês dessa terceira lei. O que é que eu mais quero que o outro me dê? O que é que eu mais exijo que o outro me dê? Isso foi o que mais faltou para você lá na infância. Aquilo que muitas vezes você até desiste, você fala assim, eu não aguento mais, eu cansei de pedir esse negócio, já sei que não vem mesmo, porque a gente fica dentro de um ciclo vicioso, né? Nós temos uma compulsão de ficar recriando essa ferida infantil, recriando essa dor. E isso é tão inconsciente, a gente nem percebe. Mas daqui a pouco a gente está lá confirmando que de fato não tem mesmo para mim e que de fato vai faltar, percebe? Então vou criando relações onde eu vou confirmando essa crença e vou culpando o outro, sempre dizendo que o problema é o outro. Mas veja,
Aí, né, nesse lugar, você precisa aprender a se nutrir e a se dar. E como é que você faz isso? Eu ainda não contei para vocês. Como é que a gente faz isso? Essa é a grande chave, pessoal. É a grande chave que eu, inclusive, passei de lição de casa para essa cliente. A grande chave é você. Como que você se dá? Como é que você se nutre? É disso que eu estou falando. Como é que você aprende a se auto-nutrir? Autonutrição, para parar de exigir tanto do outro, né? A autonutrição começa com você identificar o que falta e depois expor para o outro. Porque quando você conta para o outro, ou seja, você precisa dar para que então você possa receber. Dar de si. Então você precisa dar, contar para o outro o que é que está faltando para você. Percebe? Quando você conta para o outro a sua necessidade, para contar para o outro, você precisa saber da sua necessidade. E quando você conta para o outro, você precisa contar a partir de um lugar que não exige e saber que não tem garantias desse receber, só porque você contou, tá? Então você conta por quê? Porque é a sua verdade. Porque você quer, qual é a real motivação, tá? Então a motivação não deveria ser eu conto para receber, mas a real motivação deveria ser eu conto porque essa é a minha verdade. Eu conto porque eu quero me unir com o outro. E somente a revelação de quem você é que te une ao outro. Porque a revelação daquilo que é mais vulnerável e íntimo de você para o outro, isso é dar em potência máxima. Num grupo, por exemplo, quando você conta algo que é difícil para você. Quando você vai fazer uma constelação e você tem a coragem de se expor. E quando você tem essa coragem, o que que acontece? Quem já fez constelação em grupo aqui comigo já sabe como é que é isso. Quando você tem a coragem de se colocar, mesmo que o tema seja oculto, mas você tem a coragem de colocar a sua vulnerabilidade, o que é que você recebe? Cura. Você recebe amor, você recebe doação, você recebe tanto. Você recebe tanto que às vezes as pessoas nem aguentam, porque não é fácil receber e não é fácil sustentar, né? Porque imediatamente você já se sente em dívida. Então, quando você recebe, e na aula que vem eu vou falar disso, tá? A aula que vem, acabei de descobrir qual é o título da próxima aula. Nós vamos falar da diferenciação das consciências, porque quando você recebe isso tudo, imediatamente liga em você uma culpa, né? Você consegue ficar um pouquinho, não é imediatamente não, você consegue ficar um pouquinho, mas rapidamente você já, né, começa a se sentir culpado, começa a entrar aquelas crenças de que você não merece e tudo mais, mas tudo bem, isso também faz parte do equilíbrio entre o dar e o receber, né? Daqui a pouco você recebe tanto desse trabalho que você fala, ai, agora eu quero fazer a formação porque agora eu quero passar para frente, ou então eu começo a contar para as pessoas, você precisa fazer uma constelação, você precisa fazer uma constelação, pronto, e aí você já começa a colocar em movimento aquilo que você recebeu, mas para que você possa ter recebido, você antes teve que dar. Dar o quê? Dar algo de você. Portanto, para sair dessa posição, né, como vocês perguntaram, a Nayara que perguntou, para sair dessa posição, desse padrão, quando você se revela para o outro, você se une ao outro e as suas possibilidades de receber aumentam muito. Então, se nós não estamos recebendo, nós precisamos ver que parte em nós não está dando e muito provavelmente no lugar de dar tem uma criança exigente, né? Provavelmente na fase oral, que quer receber, receber, receber. Tá certo? E então na aula que vem nós vamos falar
dessa inocência e dessa culpa, que tem tudo a ver, né, com essa terceira lei. Tá certo, pessoal? Vou falar um pouquinho mais dela, né, e também de como nós podemos, de diferentes formas, equilibrar melhor as nossas relações, tá? Então, são essas as 3 necessidades básicas humanas. Nós temos necessidade de pertencer, nós temos necessidade, né? Pertencer, vincular é a mesma coisa, de estar vinculado a um grupo. Nós temos uma posição, portanto, precisamos encontrar a nossa posição dentro desse grupo, o tamanho que nós temos dentro desse grupo, e aí começar a trocar, equilibrar, né? Sempre as relações, equilibrando tudo aquilo que eu tenho, né? E recebendo. Então é um constante dar e me abrir para receber. Tem muitas pessoas que têm também essa dificuldade, né? De receber. Eu vou falar mais disso na aula que vem. A dificuldade de receber. Hoje eu foquei mais, vou até escrever aqui. Hoje eu foquei mais na dificuldade de dar. Na aula que vem eu vou falar sobre a dificuldade de receber, tá? Parece que a gente não tem, mas a gente tem muita dificuldade de receber. Ok, então é isso. Eu gostaria agora que vocês dessem um like, quem não deu, tem muito mais gente aqui na live do que likes, então aproveitem para dar o seu like antes de sair. Isso é equilibrar o dar e o receber. Então você recebeu um monte de conteúdo agora, né? Gratuito, e então você pode pelo menos dar um like ali para você equilibrar. Você pode passar esse conhecimento para frente, para ajudar outras pessoas compartilhando essa live, tá certo? Então amanhã nós temos encontros de constelação familiar. Quem quiser participar, inaugurar comigo esse modelo híbrido, basta você adquirir o ticket, tá? E aí, minha equipe pode colocar o link aqui, por favor, para quem quer comprar o ticket para participar amanhã comigo do nosso primeiro encontro híbrido, tá? E se você chegou por aqui, não conhece a jornada das constelações familiares, desfrute das primeiras aulas que são gratuitas. Você pode se inscrever gratuitamente agora e começar agora a se reposicionar na sua família e também nas suas relações. Porque a primeira e a segunda aula, tomar a sua criança, tomar a sua mãe, já vai te ajudar demais. Aula gratuita, pessoal. Aproveita, se inscreve, tá, na jornada. E se você tem vontade de fazer a formação, novembro tem a próxima turma, nós lançaremos a próxima turma e você pode já entrar na lista na lista de espera, fazer a sua pré-matrícula e começar com a jornada das constelações, tá bom? Tem tema? A Nayara está perguntando o que? O nosso encontro de amanhã? Se for isso, não tem tema, ou melhor, tem 4 temas, que serão os temas das pessoas que irão constelar amanhã. Então, nós teremos 4 constelações. O encontro será das 9 a 1h da tarde, tá bom? Muito obrigada, queridos! Muito obrigada! Então, por uma semana, essa aula estará disponível no YouTube. Aqui no Instagram ela não fica, tá? Fica no YouTube. Então vocês aí do Instagram, quem quiser rever, quem quiser compartilhar a aula, né? Então precisa ir lá para o YouTube, tá bom? E compartilhar então o link. Essa aula é a aula 37, tá bom? A felicidade e as ordens do amor, parte 2. À medida que nós vamos nos colocando em ordem, a nossa felicidade aumenta. Porque, segundo essa pesquisa, que a gente colocou o link aqui para vocês, quanto maior a qualidade das nossas relações, mais felicidade na vida. E não dá para se relacionar de uma forma saudável se nós estivermos em desordem. Tá bom? Grande beijo para vocês e nos vemos amanhã, quem estiver comigo. Até mais, pessoal. Vou fechar aqui. Gratidão pela presença de todos.